Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre uma das canções mais ufanistas de toda a obra de Noel Rosa. Trata-se de um samba composto no ano de 1933 e intitulado Não Tem Tradução. Este samba vai nos falar justamente sobre a desvalorização da cultura nacional brasileira a partir do momento em que exemplos, modelos da cultura estrangeira e principalmente estadunidense começam a ser importados para o nosso país através da chamada indústria cultural, dentro da qual a nossa canção de hoje destaca o cinema. O samba Não Tem Tradução vai nos dizer exatamente que o cinema falado é o grande culpado pela transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que o xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. O que é que Noel Rosa quer dizer com esta primeira estrofe que já chega chegando, fazendo uma crítica de arromba às elites e até mesmo à classe média brasileiras? Noel Rosa quer dizer que, a partir do momento em que um estrangeirismo é trazido para o território nacional por meio do cinema falado, as nossas elites, a nossa classe média, que até então aceitavam do samba e por vezes até contribuíam com ele, começaram a se afastar. Afinal de contas, eles têm interesse em copiar os modelos estrangeiros e não em criar algo genuinamente brasileiro. Eles pensam que um barracão prende mais que um xadrez. Ou seja, eles pensam que uma moradia da favela, um barracão, de onde normalmente surgem os principais compositores de samba, os principais sambistas, prende mais do que o xadrez, o chilindró, a cadeia, a prisão, a penitenciária, relacionando, portanto, a atividade do samba com a marginalidade, com a ilegalidade. Enquanto o Noel Rosa garante que se dependesse do povo brasileiro, a nossa cultura nacional estava salva. Afinal de contas, lá no morro, se eu fizer uma falseta, ou seja, uma traquinagem, uma malandragem ali, a dona Risoleta, minha vizinha, não quer nem saber do francês, do inglês, ela quer saber de mim que sou um bom brasileiro. Vejam, portanto, que Noel Rosa nos estabelece uma diferenciação, uma dicotomia bem explícita. O cinema quer desvalorizar a cultura brasileira. Afinal de contas, é um produto estrangeiro. Mas a música, o samba, valoriza a cultura da nossa gente. Vocês conseguem perceber essa dicotomia? Noel Rosa continua. As gírias que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. É conforme eu já havia dito para vocês no nosso último bloco. O morro, os favelados, o povo brasileiro, criou esta gíria do samba, enquanto a cidade, ou seja, as classes médias, as elites, aceitaram esta linguagem e por vezes até mesmo contribuíram com ela. Mas, conforme o nosso poeta vai descrever nos versos seguintes, mais tarde o malandro deixou de sambar dando pinote para na gafieira dançar o foxtrot. Então a gafieira, que era um local de samba, não é? Quem nunca ouviu falar no famoso samba de gafieira? Então, acabou virando palco do foxtrot, que é um ritmo norte-americano importado. Porque vejam bem, Noel Rosa diz que foi o malandro que mudou neste caso.
denunciando que até mesmo alguns compositores, alguns sambistas, estavam aderindo a este novo estilo americanizado. Mas, apesar disso, Noel Rosa bate firme na defesa ufanista e garante que essa gente, hoje em dia, que tem essa mania de exibição, ou seja, as elites, não entendem que o samba não tem tradução para o idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, é coisa nossa. Já passou de português. Não adianta querer afrancesar o samba, querer estrangeirizar o samba, porque não adianta. O samba nem português é mais, embora a gente fale a língua portuguesa. O samba é brasileiro, é nosso, é do morro, é do Rio de Janeiro, é do nosso carnaval, é do nosso povo, da nossa gente, da nossa história e da nossa cultura. Muito bonito, né? Muito profunda esta estrofe de Noel Rosa, que contém o próprio título da nossa canção. E por fim, ele arremata. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Alô, alô, responde! Nesta última estrofe, Noel Rosa nega terminantemente a influência desse vocabulário da língua inglesa que a população aprendia por meio do cinema falado. Ele nega terminantemente a influência desse vocabulário na composição das letras de samba. E eu concordo plenamente com ele. Porque, gente, me desculpa, mas a língua portuguesa é um idioma tão rico, tão bonito. Para que a gente vai procurar uma palavra em outro idioma para expressar algo que a gente poderia muito bem dizer na nossa própria língua nativa, na nossa língua mãe? Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. E isso persiste até os dias de hoje, eu fico muito irritado. Por exemplo, por que é que um sujeito tem que dizer delivery se ele pode muito bem dizer serviço de entrega? Ou então, por que é que o fulano fala que vai comer junk food, sendo que ele poderia muito bem falar que vai comer porcaria? Olha que delícia, não é muito melhor? E todo mundo compreende, qualquer um iria compreender se ele dissesse isso. Olha, vocês podem ter certeza de que Noel Rosa ficaria de cabelo em pé se visse a tremenda influência que esses estrangeirismos da língua inglesa exercem sobre o nosso modo de falar dos dias atuais. Ainda mais depois do advento das tecnologias digitais. E vejam que o Noel Rosa pegou só o comecinho desse imperialismo americano. Essa canção é de 1933, Noel Rosa morre em 1937, não tinha nem Guerra Fria ainda. Ou melhor, não tinha nem começado a Segunda Guerra Mundial, quando Noel Rosa morreu. O imperialismo norte-americano sobre o Brasil se intensificaria muito mais nas décadas seguintes, principalmente com o avanço dessa política da boa vizinhança. Nos anos 40, a nossa Carmen Miranda seria levada para lá, para estrelar os filmes de Hollywood. Também nos anos 40 teríamos a criação da personagem Zé Carioca. E segundo as fontes que eu consultei, os anos 50 são o auge desta política da boa vizinhança estadunidense sobre o Brasil. A ponto de que a música, que até então havia sido um foco de resistência contra essas tendências estrangeiras, acaba cedendo aos ritmos
norte-americanos. A própria bossa nova, por exemplo, é uma mistura direta do samba brasileiro com o jazz estadunidense. Nada contra, eu adoro bossa nova, acho as canções lindas, maravilhosas, eu adoro Tom Jobim, adoro João Gilberto e etc. Mas não deixa de ser uma influência da cultura estrangeira sobre a cultura brasileira, não é? O jazz se infiltrando no nosso samba. E pior ainda é aquela pré-jovem guarda que já existia desde os anos 50, né, com o Carlos Gonzaga, com a Celi Campelo, Tony Campelo, e que a própria jovem guarda levaria adiante. São cópias diretas, inteiras, praticamente, das canções já existentes lá dos Estados Unidos. Noel Rosa ficaria, como eu já disse, de queixo caído, no sentido mais negativo que vocês possam imaginar. Abram a boca e gritem sem parar! Oi, cuidado! Mas eu não tenho nada contra também, eu adoro a Jovem Guarda. Para dizer mesmo a verdade, a Jovem Guarda é um dos meus movimentos musicais favoritos de toda a história da música brasileira. Eu adoro aquele rockinho balada, aquelas canções românticas com temática adolescente. Meu, eu danço, eu canto, eu me divirto com a Jovem Guarda. Eu amo Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, todos eles. Mas é meu trabalho dizer a vocês que se trata, sim, de um caso de imposição de valores pela indústria cultural estadunidense sobre a cultura brasileira. Inclusive, esta canção, este samba não tem tradução do Noel Rosa, justamente pelo seu caráter ufanista, foi tema de inúmeras pesquisas acadêmicas e até mesmo de questões de vestibulares, os quais costumam utilizar esta canção para perguntar aos candidatos sobre a questão desse termo aí que eu falei o programa inteiro para vocês. A ideia de indústria cultural, desenvolvida na Escola de Frankfurt por Theodor Adorno. Vocês conheciam este termo? Se não conhecem, vale muito a pena pesquisar. Bem, não tem tradução, foi gravado pela primeira vez naquele mesmo ano de 1933, na voz do grandíssimo Francisco Alves. Eu vou deixar esta gravação original para vocês conferirem aí embaixo, na descrição do vídeo, e vou deixar também aquela que é minha gravação favorita, aquela que está presente aqui no nosso caderninho da coleção, vejam bem. Não tem tradução, é a faixa de número 9 e ela está sendo interpretada pelo saudoso João Nogueira. Eu espero muito que vocês gostem, assim como espero que o programa de hoje tenha sido do agrado de vocês. Vamos ficando por aqui e eu desejo a todos um abraço no coração, um beijo na alma e semana que vem tem mais Noel Rosa para vocês. Lembranças do Eli.